castelo forte é o nosso Deus. Bom, então eu queria que nós lêssemos agora Salmo 33, versículos 10 a 12. Salmo 33, versículos 10 a 12. Vamos ler juntos esses 3 versículos. O Senhor frustra os desígnios das nações e anula os intentos dos povos. O conselho do Senhor dura para sempre, os desígnios do seu coração por todas as gerações. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor e o povo que ele escolheu para a sua herança. Muito bem, meus irmãos, nesses 3 versículos eu gostaria de chamar a atenção exatamente para o tema que nós vamos então iniciar hoje, que é o tema dos decretos divinos. Os irmãos perceberam na leitura que fizemos que o salmista ele aponta 2 aspectos aqui, que são aspectos que nós vamos abordar a partir de agora, quando falarmos do modo como Deus, então, ele opera a sua vontade no meio da sua criação. Apenas para lembrar os irmãos o seguinte: Deus criou todas as coisas e ele governa todas as coisas. Então, nós aprendemos isto na doutrina da providência. De que maneira Deus executa os seus decretos? Ele executa criando e executa governando, certo? Então, a doutrina da providência nos ensina que Deus criou tudo e ele administra o que ele criou, ok? Resumidamente é isto. Deus não abandonou a sua criação, ele continua cuidando da sua criação. Então, esta é a doutrina da providência. E agora nós vamos fazer um retorno ao início de tudo. É como se nós voltássemos agora para o período anterior à criação. Nós vamos falar de algo da eternidade. Então, tratar dos decretos divinos, dos decretos de Deus, é falar daquilo que Deus estabeleceu antes da eternidade. Na eternidade, melhor dizendo, antes da criação, certo? Quando nós abrimos a Bíblia, e temos lá, no princípio criou Deus céus e terra, ali nós já temos o início de tudo, o início histórico. Mas antes daquilo, antes da criação, Deus já existia e Deus tinha o seu plano, que nós chamamos de decreto, certo? Então nós vamos analisar agora, a partir de agora, estes atos divinos do Senhor antes da criação, ok? Deus cria, Deus preserva e governa, mas para que ele criasse, para que ele preservasse e governasse, havia um plano anterior. Fica fácil da gente ilustrar isso na nossa própria vida, na nossa prática de vida. Nós realizamos os mais diversos feitos, nós executamos, mas para a gente executar nós precisamos planejar, Por exemplo, o conselho está passando aí por um processo de reforma da igreja. Bom, para que a reforma comece, de fato, a gente comece a ver aqui as coisas quebrando aí, sujeira, etc., precisa de um planejamento anterior, certo? Então é disso que nós estamos falando. O que nós vemos hoje são as coisas executadas, Deus executando as coisas. Os decretos tratam do plano de Deus antes destas coisas serem executadas. Então nós estamos falando exatamente de um período pré-criação, de um período que está na eternidade. Então por isso aí os irmãos já veem que não é uma situação muito fácil de nós tratarmos. Por quê? Porque o que nós vemos, que são as coisas criadas e o modo como Deus governa, é muito mais fácil de você analisar. O ser humano tem muito mais facilidade de analisar o que ele está vendo, coisas que ele está vendo, experimentando, do que aquelas coisas que nós não estamos vendo. Nós não conseguimos ver o planejamento de Deus, nós vemos a execução do planejamento. Então, por aí os irmãos já percebem que falar dos decretos não é tão simples.
E nós precisamos ter muito cuidado exatamente para não colocarmos em Deus algo que Ele não tenha revelado na sua palavra. Por isso, quando nós falamos dos decretos, nós precisamos de ter humildade, reverência, temor, exatamente para que olhemos para as Escrituras para perceber o que as Escrituras falam a respeito deste período pré-criacional, né? Daquilo que nós não vemos, mas que Deus, em alguns momentos de sua palavra, Ele diz para nós: olha, isto aqui eu estou fazendo porque antes eu havia planejado. Olha, esta situação histórica está acontecendo porque antes eu tinha planejado. Você está aqui na igreja chamado pelo Evangelho porque antes, lá atrás, eu havia planejado. Então, é disso que nós estamos falando. Tentar entender de que maneira Deus planejou todas as coisas para que elas pudessem acontecer como acontecem. E nesse Salmo 33 que a gente leu, nós temos aqui já algumas indicações interessantes. Primeiro, o Senhor frustra os desígnios das nações, o Senhor anula os intentos dos povos. Por este versículo 10, nós já conseguimos perceber que há uma tensão entre aquilo que nós realizamos e aquilo que Deus realiza. Porque se Ele frustra os desígnios, se Ele anula os intentos, significa que os homens, eles têm planejamentos. Os homens fazem seus planejamentos e realizam suas vontades, que ele chama aqui de desígnios, de intentos. E Deus, por sua vez, frustra esses desígnios, anula esses intentos. Então os irmãos percebem que há uma tensão entre a vontade do homem e a vontade de Deus, a vontade decretiva de Deus, os decretos de Deus e a vontade do homem, o desígnio do homem, o intento do homem. Agora, por outro lado, o versículo 11 diz que o conselho do Senhor, que é uma outra palavra para falar de desígnio, para falar de decreto, né? A palavra conselho, disse que esse conselho dura para sempre. Então, se ele dura para sempre, significa que essa eternidade do decreto divino, ela vai se cumprir porque ele é eterno. Então, o decreto de Deus vai se cumprir independentemente desta tensão dos intentos dos homens. Os desígnios do seu coração, do coração de Deus, isso é uma metáfora, né? Deus não tem coração, porque Deus é espírito, mas o salmista está dizendo aqui que Deus, aquela vontade secreta de Deus, né? Dura por todas as gerações, por toda a eternidade. E o versículo 12, feliz é a nação, é o povo, que toma esse Deus criador, o Deus Elohim, como o Deus da aliança, o Deus Yahvé, para entender que esse Deus nos escolheu. Veja, a escolha, portanto, ela tem a ver com este plano anterior à eleição, à criação, né? Que nós chamamos na Bíblia de eleição. Então, meus irmãos, este tema do decreto, ele vai apontar para nós, resumidamente, três coisas. Primeiro, Deus tem os seus planos. Esses planos são pré-criacionais, que nós chamamos na Bíblia de eternos, desde os tempos eternos. Esse é o primeiro ponto importante. Segundo ponto importante, Deus, ele permite neste seu plano que os homens também executem suas próprias vontades. Então Deus não viola, ele não agressivamente impede que a vontade do homem seja realizada, né? O homem realiza também. Por isso Deus, como diz o verso 10, frustra, anula esses intentos dos homens. Deus planejou na eternidade. Na história existe uma tensão entre as vontades dos homens e a vontade de Deus. E terceiro lugar, esta vontade de Deus, ela se revela especialmente na eleição, que é o versículo 12. O povo que ele escolheu. Eleição, escolha.
Então, ao falarmos de decretos divinos, nós falaremos também sobre eleição, sobre escolha. E essa escolha divina, ela vai acontecer tanto na eternidade, quanto no tempo, na história, certo? E nós vamos ver então como Deus opera esta sua escolha, este seu decreto, de maneira a, de fato, escolher todas as coisas para que elas se encaminhem para o seu bom governo sobre a sua criação. Então, os irmãos, por favor, não confundam, né? Eu sei que são termos, às vezes, muito próximos uns dos outros, mas, para que os irmãos entendam de uma maneira mais clara, nós podemos dizer o seguinte, que o decreto divino é o propósito de Deus, o plano de Deus na eternidade. Então, na eternidade, Deus escreveu tudo aquilo que aconteceria, certo? É como se fosse o autor de um grande livro, de uma grande obra, escrevendo a sua obra, até o fim. Ele encerrou a sua obra. Então, esse é o período da eternidade. Quando Deus, pela sua palavra, diz, haja luz e houve luz, ali já é este decreto, este plano, escrito na eternidade, sendo executado na história. Certo? Fazendo aquela comparação que eu fiz, a primeira marretada que o pedreiro for dar aqui na nossa reforma é fruto do planejamento anterior que o conselho fez, que o engenheiro fez, que o arquiteto fez, certo? Já há um plano. O que ele vai fazer é executar esse plano. Ele vai fazer exatamente como foi planejado. Então, assim também Deus fez. Ele escreveu o seu plano e agora ele realiza o seu plano. Ele realiza no primeiro ato da criação e, a partir daí, ao criar todas as outras coisas e também ao administrar todas as outras coisas, que são chamados atos da providência de Deus. Então, a providência de Deus, ela vem depois do decreto. Primeiro vem o decreto, depois a providência. Correto? Então, só para os irmãos entenderem como que isso funciona na revelação bíblica. O decreto é o propósito de Deus na eternidade. A criação e a providência são a execução desse decreto agora na história. Então, o que nós vemos com os nossos olhos, com os nossos sentidos? Nós vemos a parte da providência. Nós vemos a criação e vemos Deus agindo na criação. Mas nós não vemos o decreto. Os irmãos conseguem entender isso? Nós não vemos o planejamento. Nós vemos a execução. Por isso que nós temos dificuldades de entender os porquês, as razões de Deus, as justificativas de Deus, porque Deus está fazendo, mas nós não sabemos o que está planejado, certo? Imagina chegar alguém aqui, né, de fora, de outra igreja, que nunca esteve no vale, e olhar e ver a reforma sendo realizada. A pessoa vai perguntar, peraí, vocês vão fazer ali, para que é aquele espaço ali dentro? O que vai ficar ali? Né? Mas vocês vão mudar. Ela não vai entender. Por que ela não vai entender? Porque ela está vendo a execução, mas ela não viu o planejamento. Se você chegar para ela e mostrar a planta direitinho, agora eu entendi por que vocês estão querendo fazer isso, fazer aquilo. Nós não vemos o decreto, nós vemos a execução. Por isso nossos corações ficam tensos quando nós não conseguimos entender as razões de Deus. Nós não conseguimos entender a justificativa. Por que Deus está fazendo dessa maneira? Por que, Senhor, que o Senhor fez com que fulano sofresse dessa forma? Por que o Senhor permitiu
que o sul do país passasse por esse momento que está passando agora, com tantas pessoas morrendo, igrejas sendo inundadas? Por que que o Senhor mandou que minha família tivesse tanto sofrimento assim, de doenças, de morte, etc.? Por que que o Senhor fez com que a pobreza atingisse a minha família? Por que que o Senhor fez com que meus filhos morressem cedo, meus pais morressem quando eu ainda era criança? São perguntas que muitas pessoas fazem e que são perguntas sem respostas. Sem respostas. Nós não conseguimos encontrar respostas claras para essas perguntas, porque isso está nesse lado invisível, que nós chamamos de secreto de Deus. Isso está no decreto, e que ninguém conhece. Ninguém conhece. Não adianta nós tentarmos buscar explicações para estas coisas que acontecem. Eu sei que a nossa ansiedade, o nosso coração fica querendo entender, a gente fica querendo fazer suposições, fazer conexões. Ah, pastor, isso aí talvez foi porque ele pecou, talvez foi porque Deus... Nós fazemos uma série de conexões, né? De suposições, mas nenhum de nós pode garantir que tenha sido por esta razão. Porque Deus, muitas vezes, o que Ele faz? Diz o versículo 10 aqui. Ele frustra os desígnios das nações, anula os intentos dos povos. Às vezes, nós estamos achando que Deus está fazendo determinada coisa por uma razão que nós achamos que é a razão lógica. Mas lembrem-se que Deus não opera no mundo com a nossa lógica. Quando Deus tirou o povo do Egito, Deus contrariou a lógica humana. Seria muito mais lógico que Deus tivesse simplesmente libertado o povo de uma única vez. Ele poderia fazer isso? Claro que poderia. Ele poderia simplesmente destruir Faraó, matar Faraó. Seria muito simples isso para Deus, dar uma doença mortal para Faraó, ou então criar uma guerra em que Faraó fosse morto, e o povo ser liberto, sem toda aquela complexidade de pragas, etc., de problemas de Moisés com o povo, problemas de liderança. Deus poderia resumir, simplificar muito a situação. Por que que Deus fez com que as coisas acontecessem daquele modo? Por que Ele endureceu o coração de Faraó? Para que Faraó negasse a libertação do povo? Por que que Ele deu a Moisés tanto problema na liderança em frente ao povo? Por que que Ele criou aquelas circunstâncias envolvendo Arão com o bezerro de ouro? Por que que Ele puniu o povo para ficar 40 anos, se o povo poderia passar em 3 dias? São perguntas que nós fazemos. A Bíblia não responde a todas estas perguntas. Responde a algumas, mas não responde a todas. Porque a revelação que nós temos não é a revelação de todo o decreto de Deus. A palavra do Senhor, meus irmãos, a Bíblia, ela revela para nós tudo aquilo que é suficiente para que nós saibamos quem Deus é e a sua redenção. Mas as Escrituras não revelam para nós todo o plano de Deus, certo? Nós não conhecemos todo o plano de Deus, e para usarmos a expressão aqui do versículo 11, nós não conhecemos o coração de Deus. Não conhecemos. Nós sabemos que Deus executa as coisas como Ele faz, mas Ele não revelou para nós todos os detalhes. Por isso nós ficamos com o coração apertado, ficamos na dúvida, ficamos às vezes sem entender. Por que, Senhor? Por que o Senhor fez isso? Por que aconteceu tal coisa? Deus não responde, não responde. O profeta Abacuque, que é um texto que revela muito a respeito disso, né? O profeta Abacuque, eu já citei aqui para os irmãos algumas vezes, os irmãos sabem também, conhecem o texto. O profeta Abacuque passa por esta crise. Ele pergunta assim: Senhor, eu não estou entendendo por que o Senhor está fazendo com que os caldeus, que são um povo muito mais ímpio do que nós, nos castigue. Não seria mais fácil o Senhor mesmo nos castigar, sem precisar nos oprimir com um povo que é pior do que nós?
Era uma dúvida sincera que Abacuque teve. Ele não pecou ao perguntar, porque foi uma dúvida sincera. E Deus falou com ele: olha, Abacuque, fique tranquilo. Muito do que eu estou fazendo agora, você não consegue responder, mas calma. Depois vai acontecer o que eu pretendo. E aí, no final, mesmo sem entender, Abacuque faz aquela oração maravilhosa que todos nós sabemos, né? Ele fala: tá bom, Senhor, então, ainda que tudo dê errado, na minha perspectiva, né? Não haja gado no curral, não haja fruto na oliveira, né? Se tudo der ao contrário da minha perspectiva, né? A partir do meu olhar, em outras palavras, se não sobrar nada para nós aqui, né? Se a gente ficar na miséria, se não sobrar nada, a única coisa que me resta é me alegrar no Senhor, me exultar no Senhor, porque eu estou seguro dos teus planos. Eu sei que o Senhor não vai fazer algo errado e que prejudique o teu povo. Nós confiamos nisso. Então veja que Abacuque, ele nos ensina, meus irmãos, uma coisa muito importante na vida cristã: não vivermos a vida cristã com base na providência, mas vivermos a vida cristã com base nas promessas do decreto. Eu vou explicar. Às vezes, pelos atos da providência, Deus faz com que nós vivamos ou experimentemos experiências terríveis. Terríveis. Lembra quando Pedro escreveu lá para o pessoal que estava disperso, lá na sua primeira carta? Pedro fala assim: olha, se necessário, por breve tempo, vocês tiverem que passar por contrição, por perseguição, exultem nisso, esperem, porque Deus está fazendo em vocês o fim principal, que é a salvação de vocês. Então, em outras palavras, não desespere quando a coisa estiver feia demais, não desespere. Por outro lado, não pense que você é um super crente quando as coisas estiverem boas demais, porque isso não quer dizer muita coisa. Havia tempos de prosperidade em Israel, mas que não necessariamente refletiam tempos de prosperidade espiritual. Israel muitas vezes estava rica, poderosa, mas a espiritualidade lá embaixo, a moralidade lá embaixo. Por exemplo, o profeta Ageu chegou certa vez para o povo de Judá, Israel, e disse: olha, eu não estou entendendo porque nas casas de vocês existe riqueza, né? As casas de vocês estão apaineladas, ele diz, cheio de adereços, de adornos, de coisas, e o templo está arrasado, quebrado. Quer dizer, o povo estava muito mais preocupado com as suas questões terrenas do que com as coisas de Deus. Nem sempre a prosperidade material, a prosperidade física, né? Boa saúde, boa economia, nem sempre isso representa espiritualidade. Muitas, às vezes, o contrário. Às vezes, quanto mais o povo está bem nesses outros aspectos, o povo está mal na sua espiritualidade, na sua relação com Deus. E, por outro lado, nem sempre quando você está no vale da sombra da morte, no buraco, quando a coisa está ruim, quando você está sendo perseguido, massacrado, etc., não quer dizer que a coisa está ruim. Por quê? Porque Deus está agindo nessa situação para cumprir o plano dele. Então, quer dizer, nós não devemos viver preocupado com esses momentos pelos quais Deus nos faz passar. Às vezes nós vamos passar um momento muito ruim, outra hora um momento muito bom, na nossa perspectiva. Mas em qualquer deles, nós estamos cumprindo o decreto que nós não conhecemos. Então é muito mais confortável nós nos fixarmos nos decretos do que nas providências, certo? Porque se eu ficar focado nas circunstâncias, eu posso me cegar. Salmo 73. Asaf ficou preocupado com as circunstâncias. Ah, Senhor, eu sou tão fiel e eu estou aqui passando por esse perrengue, e aquele povo lá que nega o Senhor, ímpio, está todo mundo prosperando. Deus falou: não, rapaz, você está olhando errado. Olha aqui, a circunstância é essa, mas o final, no final você será glorificado e esse povo aí vai ser tudo mandado para o inferno. Aí ele: ah, Senhor, então tá bom.
Então, se eu tenho que suportar só alguns anos para que a eternidade seja uma eternidade feliz, maravilha, eu vou suportar esses anos. Quer dizer, ele estava olhando para a circunstância, né? E ele esqueceu de perceber que Deus tem um plano. Então, meus irmãos, o crente, ele não vive pelas circunstâncias, pelos atos providenciais, ele vive pelo decreto. Ele vive na promessa, ele vive sabendo do que Deus prometeu, e pelo fato de que Deus é imutável em seus planos, como nós acabamos de ler no Salmo 33, o conselho do Senhor dura para sempre. Se nós sabemos que o decreto de Deus dura para sempre, que o conselho do Senhor é eterno, ele não vai mudar, ele é imutável. Então é o seguinte, se Jesus falou, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, é nisso que eu tenho que colocar o meu coração. Por isso, e foi isso que moveu os nossos irmãos, que foram perseguidos por causa da justiça, a se manterem fiéis a Cristo. Foi exatamente isso, a segurança de que o Senhor estava com eles, sempre. E isso não só no Novo Testamento, não. Lá no Antigo Testamento nós já tínhamos esta presença gloriosa de Cristo. Talvez o exemplo mais, dois exemplos, né, muito grandiosos que nós temos aí, seja Abraão com Isaac, quando aparece ali o anjo do Senhor e fala, não precisa sacrificar o seu filho, o cordeiro está aqui, você passou no teste, né? Ali a presença de Jesus, do anjo do Senhor, falando com Abraão a respeito desta sua obediência, e também com Daniel, né? Quando os irmãos de Daniel foram pressionados a se curvar diante de Nabucodonosor, da estátua lá do Deus, né? Não, nós não vamos fazer isso não. Então vocês vão tudo para... Não, tudo bem, isso eu posso fazer o quê, né? Se Deus quiser, livra. Se Ele não quiser, nós vamos morrer esturricados, mas nós não vamos nos curvar. E Deus colocou Jesus Cristo lá, o anjo do Senhor, eis que estou convosco todos os dias. Ele estava lá, porque Ele prometeu. Então, repare, nós vivemos pela promessa, nós vivemos pela fé, não pelo que vemos. É isso que significa viver pela fé. Viver pela fé é exatamente viver naquilo que nós não vemos, mas sabemos que está lá. Está lá no decreto. Nós não estamos vendo, mas está lá. Como é que você é capaz de continuar indo na igreja, dando dinheiro para pastor, cantando esses hinos aí, se sua vida é uma miséria dessa, rapaz? Algumas pessoas falam isso para nós, não falam? Para que ser crente desse jeito? Nada, rapaz, negócio de Deus. As pessoas não falam isso? Porque elas estão olhando o quê? As circunstâncias. Nós estamos olhando o quê? A promessa. Não interessa o que eu esteja passando agora. Se eu estou lá no monte sendo exaltado, se eu estou no vale sendo pressionado, não importa. Se o meu Senhor falou comigo que estará comigo todos os dias, é nisso que eu preciso confiar. Mas as circunstâncias estão mostrando o contrário. Não importa, eu não vivo pelo que vejo, eu vivo pela fé, que é a certeza das coisas que nós não vemos. Hebreus 11, não é assim? A fé é isto, é a certeza do que eu não vejo. Senhor, não é possível, eu estou doente, sem dinheiro, sem amigo, tudo dando errado, sem emprego, perdi o emprego, cortaram minha aposentadoria. Eu não sei o que Deus quer de mim, não. Sabe? Sabe. Deus quer fazer você maduro. Deus quer te aperfeiçoar. Deus quer te tornar parecido com Jesus Cristo. Foi isso que Ele falou. Que quando nós passarmos por essas situações, nós estamos sendo aperfeiçoados. A tribulação produz perseverança. A perseverança, experiência. E a experiência, esperança. Não é isso? Se você está sendo colocado no pilão e socado, Deus está batendo em você, você está todo machucado, é Deus fazendo você passar por tribulação. Sabe para quê? Para que você fique perseverante, você fique mais robusto, mais aprumado para receber mais pancada ainda, mais forte. Porque quando você estiver mais forte,
você vai ter mais experiência para suportar outras pressões. Agora você já está mais experiente, você já consegue ser mais prudente, você já não reclama mais, já não murmura mais, você já não blasfema mais contra Deus, porque você já está experiente. Deus já te deu casca, já te deu lombo grosso, para você aguentar as pancadas. Então, você vai tornando-se experiente. E quando você se torna bem experiente, aí você se baseia na esperança. Do tipo assim, quando vier aquela coisa pior na sua vida, fala, não, eu já passei por isso aí, vai passar. Olha para frente, esperança, vai passar. É isso, essa é a caminhada da fé. Então, quando a gente apanha na vida cristã, é um modo de Deus nos fazer perseverantes. Perseverantes. É o modo de Deus nos aprumar, né? Essa religião da vida boa, meus irmãos, da vida fácil, essa religião cristã que faz com que Deus dê as coisas para as pessoas, que tudo é bom, pare de sofrer, etc., não é a religião da palavra do Senhor, não é a religião bíblica. Se você pegar os grandes homens e as grandes mulheres de fé na Bíblia, nenhum deles teve uma vida confortável. Nenhum deles, muito pelo contrário. Meus irmãos, Abraão era milionário. Abraão era o Elon Musk hoje da modernidade, né? Ricão, estava de boa lá, podia criar suas cabecinhas de gado, lá tranquilo, suas ovelhas. Deus chamou Abraão e fez uma revolução na vida de Abraão. Abraão fez uma revolução, criou problema com o sobrinho dele, com Ló. Depois Ló foi sequestrado, Abraão teve que resolver entrar em guerra. Ó, para você ver, entrar em guerra, estava tranquilo lá na sua rede, água de coco. Entrar em guerra, né? Transtornou a vida de Abraão. Mas Deus tinha um propósito. Jó estava quieto lá, quieto, tomando lá seu cafezinho expresso, né? Olhando lá suas vaquinhas. De repente, tudo transtorna. Daniel, jovem inteligente, inteligentíssimo, diz o texto bíblico que naquela geração não havia gente tão capaz, tão sábia, tão inteligente quanto Daniel e seus amigos. Era a elite cultural da época, top. Vai lá e vai escravo, joga na cova de leão, vai para a fornalha, transtorna a vida. Então essa religião da vida fácil, de que se você quer servir a Deus, venha, porque não é religião bíblica. A religião bíblica é uma religião de sofrimento. Não quer dizer necessariamente que você tenha que buscar o sofrimento, não é? Como fizeram algumas pessoas do passado, achando que você tem que se martirizar, aquele pessoal que começava a bater no próprio corpo, né? O automartírio. No catolicismo romano da Idade Média teve muito isso, né? O pessoal que ia para os mosteiros, eles começaram a bater no próprio corpo para anular os seus desejos sexuais, anular suas cobiças, né? Então eles batiam e tal. Não, Deus não quer isso. Você não precisa buscar o sofrimento. Mas quando o sofrimento vem, ele é uma prova de que nós estamos, de fato, o sofrimento por causa da justiça, né? Porque a Bíblia fala, ninguém vai sofrer como ladrão, aí não, aí já é outra história. Então, se você roubar, for para a cadeia e apanhar na cadeia, aí o problema é seu, né? Você está sofrendo como ladrão, né? Aí não tem jeito, você procurou o sofrimento. Mas o texto fala do sofrer por Cristo. O que é sofrer por Cristo? É você viver uma vida cristã autêntica, de integridade, e por esta razão você sofrer os impactos do mundo, a perseguição das pessoas, às vezes a falta de oportunidades, às vezes a rejeição mesmo da família. Tem irmãos, por exemplo, que só ele é crente na família, e ele é rejeitado, né? É rejeitado, as pessoas blasfemam contra Deus na presença dele, criam situações desconfortáveis, não convidam a pessoa, né? Fazem vários tipos de troças, de gozações, né? Por quê? Porque a pessoa sofre essas pressões, às vezes no serviço, às vezes no trabalho. Nós experimentamos isso algumas vezes, né? Então, quando você sofre por estas coisas,
Esse sofrimento, ele é bom na vida cristã, porque ele gera em nós exatamente esta perseverança, essa casca grossa, né, nos nossos ombros, para a gente aprender a suportar esta pressão e confiar no Senhor, porque o sofrimento produz a perseverança, que é a confiança de que Deus está conosco todos os dias. Mas, voltando à questão, o problema ao nosso olhar é que nós não sabemos do plano de Deus, dos decretos, a gente não conhece. Então, a pergunta mais sincera que todos nós fazemos é: onde Deus quer chegar com isso? Nós não sabemos, não dá para saber, não dá para saber, não é? O que Deus está querendo fazer com a nossa igreja, com a família, comigo? Não sei. De uma coisa eu sei: Ele está me aperfeiçoando, Ele está cuidando de mim, Ele está me dando maturidade. Agora, onde isso vai dar, eu não sei. José não sabia que ele se tornaria governador do Egito. Não sabia. Davi não sabia se venceria a batalha contra Golias. Ele não sabia. Tanto que ele falou assim: olha, você vem contra mim com pau, com não sei o quê, eu vou contra você em nome do Senhor. Mas ele não sabia. Isso é fé. Ele não sabia. Deus poderia derrotar Davi ali? Poderia. É porque a gente sabe o lado da história, né? Então, para nós fica mais fácil. Mas imagina alguém ali, na torcida. Você não precisa nem ser o Davi, não. Pensa você na torcida ali. Quem poderia garantir? Não, Davi vai vencer mesmo. Um batuquinha desse, perto de um cara de 3 metros de altura, né? Não, ele vai vencer. Não, eu tenho certeza, olha para você ver. Olha o porte físico dele aí. Isso aí. Ninguém apostaria em Davi. Se fosse hoje com essas apostas aí, né? Nessas bets, né? Coitado, Davi ia estar com a odd lá em cima, porque ninguém ia apostar nele, né? Ninguém, visivelmente você não arriscaria. Mas é aí que a fé entra. É aí que a fé mostra que Deus tem um plano que contraria nossas expectativas. Quando você menos espera, é ali na incapacidade que Deus está revelando sua capacidade, né? Ah, Senhor, o Senhor está me chamando, mas eu não sei nem falar, né? Não sei nem falar. Ah, eu sou tímido, eu não passo de uma criança, como diz Jeremias, né? Deus tem seus planos eternos. Nós não sabemos, porque o que nós vemos é a execução do presente. Nós não sabemos o que Deus decretou lá atrás. Então, se nós não sabemos, o que nós temos de fazer? Confiar nestes planos. O problema nosso é que nós duvidamos, porque nós somos incrédulos. No fundo do nosso coração, nós mantemos a incredulidade, né? E eu até postei essa semana uma frase do C.S. Lewis, né? Alguns irmãos até replicaram. E C.S. Lewis fala assim: deixe Deus cuidar da ferida sem você ficar olhando por baixo do band-aid, né? Porque a gente não fica assim, tipo assim, Senhor, cura. Mas só será que curou mesmo, né? Fica levantando para ver. Porque nós somos incrédulos, né? Nosso coração pecaminoso, ele nos leva a isso. Será que Deus está fazendo mesmo? E é difícil confiar no Senhor de maneira plena. Aquela declaração que os amigos de Daniel fizeram, meus irmãos, é uma declaração dificílima. A gente acha bonito hoje e tal, mas, meus irmãos, pense se fosse você que estivesse ali na frente de uma estátua e o rei dissesse: olha, se você não se curvar, eu vou te jogar no fogo. E você ser capaz de dizer: não, o senhor pode me jogar no fogo, porque se Deus quiser, Ele me tira do fogo. Se Ele não quiser, eu queimo. Não, irmãos, cá para nós. É um negócio, não é fácil. Eu não sei não, né? Eu não sei se a gente não ajoelharia ali e depois pedia perdão para Deus, né? O Senhor me perdoa aí, porque eu, né? Foi mal, o Senhor me livra aí, eu não teve jeito. Né? Porque o nosso coração é assim. Nosso coração é assim. Então, esta fé que transporta montanhas, né? E que crê nesse plano eterno do Senhor, é exatamente a fé bíblica, é a fé que Deus deseja que nós tenhamos. É esta fé que é capaz de transportar montes.
né? E que é extremamente difícil, porque ela requer, sobretudo, este relacionamento com Deus. Quanto mais nós nos relacionamos com Deus, mais Ele vai dando a nós esta fé que transporta montanhas. Por isso que a Bíblia fala que muitos dos crentes, né, o escritor aos Hebreus, por exemplo, fala muito sobre isso, Paulo também, né, menciona os chamados crentes fracos. Quem são esses crentes fracos na fé, né? Hebreus fala que eles já deveriam ser mestres, no entanto, eles eram fracos ainda. Paulo diz que há entre nós, na igreja do Senhor, crentes que são fracos na fé. O que ele fala? O que são os fracos na fé? São essas pessoas que vivem com base naquilo que elas veem, e não com base naquilo que Deus prometeu. Então elas ficam vacilantes, né? Tiago usa a expressão ânimo dobre, que é uma alma dupla. Você uma hora confia em Deus, outra hora você confia no médico, uma hora você confia em Deus, outra hora você confia no dinheiro, uma hora você confia em Deus, outra hora você confia na amizade, né? Pastor, o negócio é o seguinte, eu estou procurando um emprego e eu tenho certeza que Deus vai me ajudar. Já orei e tal, inclusive tem uma pessoa lá dentro que ela é muito amiga do chefe, e ela vai me indicar lá. Beleza, então Deus vai... Quer dizer, sempre tem essa ânimo dobre. Isso é do coração humano, irmãos. Eu não estou falando, me isentando, não. Pelo contrário, eu estou me colocando juntamente com todos vocês. Nós somos assim, é o nosso coração. A gente sempre tenta... Irmãos, vamos orar. Mas aí na oração a gente já está pensando como que você vai planejar ali, né? Claro, a oração não exclui o planejamento. Não é isso que eu estou querendo dizer. Mas o que eu estou querendo dizer é que não adianta, aliás, aqui mesmo no Salmo 33, se os irmãos olharem o versículo 17, olha só o versículo 17. O cavalo não garante vitória, a despeito de sua grande força, a ninguém pode livrar. Está vendo? Quer dizer, o que o salmista está falando? Os seus recursos, eles são bons, são importantes. Você ter um cavalo na batalha é importante, mas ele não garante a vitória. Você pode ter uma pessoa que te indique lá no trabalho, você pode ter uma referência, você pode... Mas, sem Deus agindo no coração dessas pessoas, cumprindo o seu decreto, não vai acontecer. Então, é isso que eu estou querendo dizer. A confiança no decreto de Deus, ela precisa ser plena no nosso coração, para saber que Deus está agindo em cada detalhe, em cada momento, em cada situação, em cada centímetro de nossa vida, né? Saber que Deus, o Senhor, Ele nos ama, e por esse amor maravilhoso, Ele propôs exatamente os seus conselhos, os seus propósitos, para nos governar. Veja aqui o que diz o breve catecismo, aliás, a Confissão de Fé, do capítulo 3, não está aqui projetado, mas, como eu falei com os irmãos, nos próximos estudos nós teremos a projeção completa, nós vamos fazer um trabalho mais expositivo, né? Mas olha só, diz assim: desde toda a eternidade, Deus, pelo muito sábio e santo conselho da sua própria vontade, ordenou livre e inalteradamente tudo o que acontece. Porém, de modo que nem Deus é o autor do pecado, nem violentada é a vontade da criatura, nem é tirada a liberdade ou a contingência das causas secundárias, mas, em vez disso, estabelecidas estas causas. E aí, o autor aqui, que é o pastor John Frame, estou seguindo aqui, né, nessa exposição, ele fala assim: os planos do Senhor são universais, eles governam todas as questões da natureza, da história e de cada vida individual, incluindo o pecado e a salvação. E aí há uma citação aqui, que está em Isaías, vou pedir os irmãos para abrirem, Isaías 46, 9 e 10. Olha que texto rico, meus irmãos, maravilhoso. Nós podemos ler o 8, inclusive, porque
no 8 também, há uma expressão importante aqui, que fala a respeito da necessidade de nós trazermos à memória estas coisas, né? Isaías 46, vamos ler do 8 ao 11, vamos ler juntos. Lembrai-vos disto, e tende ânimo, tomai-o a sério, ó prevaricadores. Lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, que eu sou Deus, e não há outro. Eu sou Deus, e não há outro semelhante a mim, que desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade, que chamo a ave de rapina desde o Oriente e de uma terra longínqua, o homem do meu conselho. Eu o disse, eu também o cumprirei. Tomei este propósito, também o executarei. Não existe texto mais claro do que esse, né? Quer dizer, pode até existir, mas a clareza desse texto é impressionante, né? Deus dizendo, olha, eu farei tudo conforme a minha vontade, por uma razão simples, eu sou Deus. Eu sou Deus, e o fato de ser Deus, e não haver outro semelhante a mim, me dá a liberdade, a autonomia, o governo, de executar toda a minha vontade. O meu conselho vai manter-se de pé. Eu vou trazer a ave de um lugar para o outro, do jeito que eu achar que ela deve vir, vou trazer o homem do jeito que eu achar, e eu vou fazer executar o meu propósito, né? Mas o que eu queria chamar a atenção é que os dois verbos do versículo 8 e 9, lembrai-vos, e veja que no 8 ele diz assim, lembrai-vos e tende ânimo. Olha que interessante, né? Os irmãos devem saber, os irmãos sabem o que é prevaricar, né? Eu vou explicar para aqueles que não sabem ou não se lembram, né? Prevaricação é um termo usado, inclusive, na administração pública, para agentes públicos, né? Por exemplo, policiais, funcionários públicos, né, em geral, um servidor público, agente prisional, né? Pessoas que atuam com o público, que é você ver uma situação errada, ver uma situação que precisa da sua intervenção e você agir com indiferença, virar as costas. É o famoso fazer vistas grossas. Então, isso é prevaricar, né? É você poder agir, ter de agir por função de direito e não agir. Aí você pode ser acusado de prevaricação, ou seja, você deveria ter... Por exemplo, eu sou um policial e eu estou vendo ali um furto acontecer, um roubo, né? Um roubo acontecer. Eu olho e tal, vejo, deixa isso para lá. Você está prevaricando. Quer dizer, você deixou de agir conforme a sua função pública, sua função social ali. Então, isso é prevaricar. Inclusive, a prevaricação é até um dos motivos de demissão como é que se chama? De disciplina, como é que fala? Disciplinar? Não sei o que administrativo. Processo administrativo, né? O processo administrativo que gera a demissão, gera uma disciplina, uma punição, etc. Então, isso pode acontecer, né? Na vida cristã. Veja que o termo que Isaías usa aqui é prevaricadores. Por quê? Porque ele está falando para um povo que sabe quem Deus é, que é o povo de Israel, conhece Deus, sabe o que Deus fez da eternidade, na antiguidade, como que Deus agiu em favor do povo, mas o povo fica prevaricando, ou seja, fica meio que ressabiado, não cumpre as coisas de Deus, não faz o que tem que fazer, né? Então ele fala assim, lembrai-vos disso. Quer dizer, vocês não precisam ficar vivendo uma vida dupla, porque Deus já provou para vocês o suficiente quem Ele é. Já provou o suficiente. Então, se vocês não agirem como crentes de verdade, vocês estão prevaricando. Ou seja, vocês estão deixando de ser quem vocês são, deixando de agir quem vocês são, ou seja, o povo de Deus.
Não é interessante isso? Então, quer dizer, é uma chamada de atenção para todos nós, né? Porque se nós sabemos quem é Deus, o que Ele faz, o poder dEle de cumprir, e nós prevaricamos, nós não fazemos o que temos de fazer como crentes, que é confiar no Senhor, depositar nossa fé em Deus, nós estamos agindo erradamente, né? Estamos dando um passo em falso, usando lá a expressão de Tiago, ânimo dobre, uma alma dupla, né? Uma hora confia em Deus, outra hora... É aquela brincadeira que as pessoas fazem, né? Que é o crente Raimundo, né? Um pé na igreja, outro no mundo, né? Então, é aquele negócio, você fica aqui e fica ali, né? Uma hora você confia em Deus, outra hora você confia nos seus recursos, né? Então, é como se o profeta dizendo, olha, ou você confia em Deus completamente, ou nada feito. Você está prevaricando, você está deixando de ser quem você é. Então, lembrem disso, lembrem das coisas passadas, lembrem da antiguidade. E aí Deus desafia, né? Ele fala assim, eu não fiz isso acontecer desde a antiguidade, por que vocês estão temendo agora? Se eu já demonstrei o suficiente quem eu sou. Por que vocês estão buscando noutro lugar, noutra fonte, se eu já provei o suficiente para dizer que eu sou o único capaz de fazer isso, né? Então, meus irmãos, sobre estes assuntos, que com a graça de Deus, a partir do mês de junho, nós vamos falar, né? Nós vamos analisar aqui muitos textos falando sobre vontade de Deus, sobre a presciência de Deus, vamos falar sobre esta questão da eleição, né? O modo como Deus executa a sua eleição na eternidade e também na história, para a gente entender um pouco dessa dificuldade, às vezes, que a gente tem de entender, de por que, por exemplo, Deus elegeu alguém e a pessoa se converte só na última hora da vida, e às vezes passa a vida inteira longe do Senhor, né? Ou então daqueles que parecem eleitos, né? Parecem crentes, mas não são. Então, a gente perceber estas questões da maneira como a Bíblia nos revela. Como eu disse aos irmãos, obviamente são assuntos diante dos quais nós devemos ter toda humildade, né, e reverência, porque são assuntos que estão no coração secreto, né, no plano secreto de Deus, e nós só podemos ir até onde a Bíblia nos diz. Há coisas que nós não vamos conseguir responder mesmo, mas aquelas que estiverem nas Escrituras, nós vamos tentar respondê-las, né, e tentar analisar isto, para que nós saibamos a que Deus nós servimos, o Deus que cumpre os seus decretos, conforme a sua soberana vontade. E o mais importante, meus irmãos, é nós sabermos que Deus, Ele está, de fato, no controle de todos os detalhes de nossa vida, não porque Ele vai percebendo os nossos escorregões e vai acertando, mas porque Ele já determinou cada um desses passos que nós damos. Então, é o grande autor do livro que conhece cada uma das personagens do livro, porque Ele mesmo criou, Ele mesmo deu nome, Ele mesmo fez a história, e Ele então dirige toda essa história para chegar ao final do livro, cumprindo todo o seu plano, toda a sua história ali, que Ele mesmo elaborou. Então, esta é a certeza, né, maravilhosa e graciosa que nós temos, de um Deus que não nos criou e deixou para lá, mas nos criou e cumpre em nós, por meio de nós e por nós, o seu santo propósito, né? Por isso Paulo pôde fazer aquela exclamação maravilhosa, porque por Ele, por meio dEle e para Ele são todas as coisas, a Ele pois a glória eternamente. Amém. Então ali Paulo mostra os decretos, né? Deus agindo na escolha soberana de pessoas, de nações, para que a glória seja dada a Ele somente.